Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que foi de feriadão? Muita chuva? Sol, sombra e água fresca? Saudade de mim, eu não vou perguntar se vocês estavam, porque isso tem uma resposta óbvia, né? Ou seja, não resta nenhuma dúvida. Como dizia um amigo meu quando perguntava sobre o sujeito, é um sujeito sobre o qual não resta a menor dúvida. E aí? Não resta a menor dúvida. Então é melhor não ter nenhuma dúvida da resposta. Pronto. Hoje nós vamos começar a falar, moçada, das obrigações. Estamos aqui com meus diletos alunos, o pessoal lá de casa que está assistindo, o pessoal daqui que depois vai chegar em casa vai assistir de novo, né? Moseli, o fenômeno jurídico, Jackson, né? O nosso controlador de base. E hoje, então, começando a falar de obrigações, pessoal, nós vamos nos concentrar basicamente na introdução à parte geral das obrigações. Nós vamos nos concentrar em questões relativas ao conceito de obrigações, estabelecimento de breves noções históricas a respeito das obrigações, questões relativas aos seus elementos essenciais e acidentais, e outros temas como a classificação das obrigações e os princípios gerais do direito das obrigações. Ok? Pois bem, pessoal, antes de mais nada, eu quero aqui, antes de começarmos a falar de matéria jurídica em especial, eu quero, antes de mais nada, propor a todos vocês uma reflexão no que pertine à importância do direito das obrigações. Com efeito, o que vem a ser obrigação. Né? O que vem a ser esse instituto jurídico conhecido por obrigação e qual a relevância dele no mundo jurídico. Engraçado que o professor Tartucci, ele começa na sua obra, quando começa a falar sobre obrigações, exatamente fazendo uma constatação e lamentando que o mundo jurídico hoje venha dando pouca importância para o direito das obrigações, e principalmente para a teoria geral das obrigações, quando, na verdade, um bom domínio a respeito das regras sobre as obrigações em geral ajuda o intérprete, o operador do direito, a compreender com maior exatidão todos os demais ramos do direito, principalmente no que pertine, no que é relacionado às relações jurídicas em geral. Primeiro de tudo, quando nós falamos então em obrigações e em direito das obrigações, nós já devemos fazer uma primeira constatação de que se trata de um ramo jurídico que não se enclausura somente no direito civil. Ou seja, quando nós falamos de obrigações, as pessoas logo pensam, bom, obrigação é relação jurídica entre um credor e um devedor, né? Talvez seja o conceito mais simples, o mais simplificado de se falar em obrigação. Tem credor e devedor de um lado. Aí o sujeito logo pensa, isso é coisa lá do Código Civil. Entre credor e devedor, eu posso ter um contrato de compra e venda, um contrato de mútuo, de comodato, de locação, de seguro, de transporte, de depósito. Estão vendo aí que esses contratos todos previstos no Código Civil, eles servem à complementação do estudo das obrigações, porque eles são modalidades específicas de obrigações. Mas nós temos outras modalidades de obrigações fora do corpo do Código Civil? Nós podemos falar isso sem nenhum medo de errar? Ou seja, existem obrigações além daquelas previstas em modalidades específicas do Código, tais como os 20 tipos contratuais previstos no Código Civil, nós podemos falar em outros, podemos falar em obrigações que resultam de contratos que não são regidos pelo direito civil. Por exemplo, pessoal, quando nós estudamos todo um ramo da ciência jurídica baseado num contrato só, conhecido como contrato de trabalho, que é o direito de trabalho que gera relação de emprego. Ali nós não temos obrigações também? Tem ou não tem, moçada?
né? Quando eu tenho relação jurídica da administração pública com o particular, com outros entes da federação, com organismos internacionais, de tal maneira que entre eles haja vinculação a determinada prestação, também não falo em obrigação? O sujeito tem a obrigação tributária, o contribuinte do tributo em virtude do fato gerador gera para ele uma obrigação no sentido jurídico. Não é correto falar isso? Não é? Quando eu falo, inclusive, de obrigações dentro do próprio Código Civil e que não estão dentro do campo próprio do direito das obrigações, ou com relação aos contratos em espécie, quando nós falamos em obrigações decorrentes de outras relações jurídicas, como, por exemplo, as obrigações assumidas por marido e mulher quando se casam, né? E aí nós temos obrigações decorrentes da sociedade conjugal, que devem ter uma teoria geral para poder dar um norte orientador, para nós sabermos, então, como é que se deve interpretar e quais são as regras gerais de toda e qualquer obrigação. Ou seja, o contrato gera obrigação, o casamento gera obrigação, o fato gerador do imposto gera obrigação. Até vejam vocês, o crime gera obrigação. O crime não gera obrigação, pessoal? Professor, aí o senhor está extrapolando, né? Porque a obrigação que tem o sujeito de cumprir a pena e a obrigação que tem o Estado de punir refoge completamente aos limites do direito civil. Pois é, mas o sujeito pode cometer um fato típico que causa prejuízo a outra pessoa e não gerou obrigação de indenizar, de reparar o dano. Independentemente de ser fato típico, pode gerar essa indenização, essa obrigação de indenizar, desde que se caracterize a existência de prejuízo, com ou sem culpa, dependendo do regime da responsabilidade civil que se adotar, se é objetiva, se é subjetiva. Então veja que é todo um complexo jurídico. Nós temos todo um arcabouço de situações jurídicas que vão ser regidas pelas obrigações. No direito das coisas, por exemplo. Professor, mas no direito das coisas tem obrigação? Tem. Quando eu tenho uma passagem ali do Código Civil relativa ao direito das coisas, quando trata da propriedade imobiliária e vai falar dos direitos de vizinhança. Então o vizinho tem que respeitar determinadas distâncias com relação ao direito de construir, o sujeito tem que suportar a passagem de águas provindas do prédio superior para o prédio inferior. Isso tudo se configura como obrigação em virtude da propriedade ou da posse da coisa. Também conhecida como obrigação propter rem. Estão vendo aí que até no direito das coisas nós falamos em obrigações. Então é essencial entender o direito das obrigações para entender o direito civil como um todo e para entender o próprio direito como um todo. Quando eu trazer para vocês na teoria do fato jurídico, que o fato jurídico é a principal categoria do direito como um todo, dentro do fato jurídico nós vamos ter a obrigação como o fenômeno de maior relevância dentro dos fatos jurídicos. É bem verdade que fatos jurídicos não geram apenas obrigações. Fatos jurídicos geram outras situações jurídicas, né? O fato jurídico pode, inclusive, extinguir a obrigação, não é verdade? Quando o fato jurídico decorre, por exemplo, da morte de uma pessoa, extingue-se a obrigação com relação ao sujeito ativo e vai se transferir esse elemento subjetivo ativo para os herdeiros do morto. Então, se o morto era credor, os seus herdeiros passarão a ser credores e vice-versa, né? Ou seja, a titularidade passiva da obrigação também será transmitida com a morte. Outros fatos jurídicos, como a mera passagem do tempo, podem influenciar também de forma decisiva na criação ou na extinção de obrigações. Vejam como o passar do tempo gerando a extinção da obrigação no que pertine à prescrição. Nós vimos, né, que a prescrição, então, é um lapso temporal previsto na lei para fazer extinguir.